em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu, começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito para você que acredita que se tu lutas, tu conquistas. Porque hoje nós vamos falar sobre artes marciais. E para ter essa conversa aqui com a gente, nós temos o ilustríssimo Antônio Augusto da Silva Cardoso, conhecido como Guto Cardoso, que faz karatê há 35 anos e atualmente é faixa preta. E uma curiosidade interessante sobre ele é que ele também é administrador de empresa e trabalha como técnico de farmácia. Guto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, querida Gabriela, querido amigão que eu esqueci agora, esqueci o nome, porque eu sou horrível para nome. Como que é? Marcelo. E o meu digníssimo, querido, ilustríssimo aluno, que eu também não lembro o nome, só sei o sobrenome. Vinícius, uhul, tamo junto, professor. Eu só sei que era um Pollock, só isso. Eu sou horrível para nome, gente, me perdoe. Mas obrigado pelo convite, por esse papo, falar de artes marciais, falar do karatê, né, que para mim é maravilhoso, salvou minha vida várias vezes, desde pequenininho, né, e só tenho a agradecer o convite e vamos ao papo. Vamos lá. Bom, uma curiosidade interessante pro pessoal que tá de casa, eu já vou adiantar. O Guto, ele é meu sensei de karatê, então ele me dá aulas, assim como dá aulas pro Vinícius, e ele é extremamente inspirador dando aulas. Ele é, assim, o meu top professores que eu tive na vida, ele realmente é muito bom nisso. E é muito bacana fazer as aulas, é muito bacana todo o incentivo que ele traz pra gente. Ele é um cara, assim, que... Nossa! E é por isso que ele tá aqui hoje. Obrigado. E para ter essa conversa aqui comigo, nós temos o Marcelo Raffanelli Rosati, que é biomédico e mestre em ciências fisiológicas e que não faz karatê. Azar o seu, Marcelo. Bem-vindo. Muito obrigado, Derra. E aqui, a anfitriã do nosso podcast, a Gabriela Larissa Lima da Silva, também biomédica, formada pela Unesp como eu, tem mestrado na Biologia Geral e Aplicada e atualmente está no 3º ano do doutorado na Medicina e Cirurgia e Medicina Translacional, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu não faço karatê, ela faz karatê, faz Kung Fu e faz 428 artes marciais, 7 vezes por dia, 14 dias por semana, além de ser uma grande estudiosa do hipocampo. Obrigada, Marcelo. E é sobrinha do Albieri, né? Porque tem um clone para fazer outras coisas. É sobre isso. Bom, então hoje, pra gente entrar no assunto, nós vamos falar sobre o filme do Karate Kid, que saiu agora, em 2025, que é um filme que finalmente vai juntar as partes do quebra-cabeça que fizeram na série anterior, né? Então, pra quem não acompanha a história do Karate Kid, ele foi lançado há muito tempo atrás. Eu era pequenininho. 84, acho que é o primeiro. Foi lançado na década de 80, o primeiro Karate Kid, que é a história do Daniel LaRusso, que ele conhece o Sr. Miyagi, que ensina Karatê pra ele, se torna um grande mentor pra ele, e com o Karatê ele consegue enfrentar as dificuldades da vida. Filme muito bom, filme muito lindo, filme muito legal. Depois veio o Karate Kid 2, que aí o Daniel vai com o Sr. Miyagi lá pra Okinawa, onde ele vence os desafios da vida com Karatê novamente e aprende grandes lições sobre humildade, sobre honra e sobre várias coisas e sobre amor. Esse filme é um pouquinho mais parado, não é tão legal quanto o primeiro, devo dizer. Mas ele continua o desenvolvimento da história. E aí tem o terceiro filme em que o Daniel está de volta nos Estados Unidos e ele está enfrentando os perigos da vida com o Karatê e com a ajuda do Sr. Miyagi. Tem lindas lições de vida e conseguindo superar tudo que ele precisa no final. É tudo muito legal, tudo muito bonito. E depois disso, a gente tem o Karate Kid, que é sobre Kung Fu, né? Sim. Que é o que tem o Shifu Han, que é o mestre Han, que na verdade ensina Kung Fu para o filho do Will Smith, que é o Jaden Smith. E aí a gente sai um pouquinho da história, porque era Karatê e de repente virou Kung Fu. Depois a gente tem o 5º filme, que eu não assisti. Importante dizer, quer dizer algo sobre esse filme? Que é o da menina. É o da menina. Eu não lembro muito bem, porque eu até falei em casa que eu queria assistir todos de novo, né? Porque faz muito tempo. Eu assisti o moleque. Não, o da menina saiu antes. Saiu antes do... Saiu antes do... Então eu pulei o quarto. Teve Karate Kid, A Hora da Verdade. Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua. O Karate Kid 3, O Desafio Final.
Isso. E aí teve o Karate Kid 4, que é a menina. Que não tem nada. E aí tem o Karate Kid 5, que é o Jaden Smith. Isso. E agora o último. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Então, esse da menina eu não lembro direito. Né? Você falou muito bem dos 3 primeiros, mas eu gostaria de fazer uma sessão pipoca em casa com todo mundo, inclusive com meu filho, né? Que tem 12 anos, o outro tem 21, também acredito que não tenha assistido. Fazer com eles as férias agora de julho, estou pensando em fazer uma sessão pipoca, assistir todos, para que eles vejam, né, o que era lá atrás, porque ficou toda essa comoção agora quando lançou o primeiro seriado, a série, né, do Cobra Kai, né, e isso foi maravilhoso para as artes marciais, principalmente o karatê. Inundou as academias de crianças, porque eles não tinham acesso a isso, né? Esses filmes são muito antigos, só a gente que é mais velho, ou pessoa que gosta, que viu, né? E aí eles viram essa série do Cobra Kai e ficaram encantados. Então foi uma inundação de crianças, principalmente nas academias, né? Onde eu treino com o meu sensei, entrou assim, depois que saiu o seriado, umas 30 crianças. Né? Então foi maravilhoso para fomentar o esporte. Mas assim, né? A gente tem que entender que é um filme. Né? E apesar de falar ali das lições, tudo que aprende, é muito rápido. E não é assim que funciona. Né? Então eles chegam na academia achando que em uma semana eles vão estar chutando a cabeça de alguém. E não é bem assim. Então cria-se muito um misticismo em cima. Aí chega lá na academia, o sensei tem que ter a cabeça no lugar de tirar isso, sem tirar a empolgação da criança e colocar na cabeça dele que o caminho do guerreiro é longo, né? Uma coisa que demora anos. Eu estou há mais de 30 anos e não aprendi nada. Estou aprendendo todos os dias, né? Então, é isso que a gente tem que entender sobre o filme e a vida real. Mas os filmes são maravilhosos, tanto é que eu quero assistir de novo. Os filmes são muito legais. Mas é isso, então o 4º filme é o da menina e o 5º filme é do Jaden Smith. Então eu perdi um filme ali Isso, que aí muda, né? Muda o foco do Karatê para Kung Fu, né? E continua chamando Karate Kid, né? Continua chamando Karate Kid e aí agora nesse 5º filme eles acertaram tudo. Finalmente eles conseguiram fazer a união. Então o 5º filme, pra quem ainda não assistiu, eu recomendo que vá assistir. É um filme bastante interessante em vários aspectos. E ele é muito engraçado, ele é muito bem feito, assim, a dose de piada dele funciona muito bem. Mas é a história de um menino que está na China, aprendendo Kung Fu com o Shifu Han, que é o Jack Chan, pra quem não sabe, né? Que é o mesmo que estava no outro filme, do famoso meme do tira casaco, coloca casaco, que é o treino que ele tá dando de Kung Fu. E aí esse menino, ele tá aprendendo Kung Fu, só que a mãe dele não quer que ele se meta mais com Kung Fu, porque aconteceu uma história muito ruim com o irmão dele, que fazia Kung Fu, ganhou um torneio de Kung Fu e acabou... o pessoal acabou não gostando, foram atrás dele, ele acabou morrendo, e a mãe dele não queria que ele fizesse mais Kung Fu. Aí eles se mudam pra Nova York, e lá em Nova York ele conhece uma menina que tem um pai que trabalha numa pizzaria, que é um ex-boxeador, e ela tem um ex-namorado do mal que faz karatê, que remete muito ao Karate Kid 1, né? Que o namorado bad boy é o campeão de karatê da cidade, faixa preta da cidade. E aí, esse menino se aproxima dessa menina e tudo mais. Aí o pai dela pede ajuda pra ele melhorar no boxe, porque ele precisa pagar uma dívida que ele tem com o agiota, que é o pai do ex-namorado mal da menina. É um plot assim, né? Vários nozinhos dados. E aí ele quer ajuda, porque o menino faz Kung Fu e ele quer ter mais agilidade, quer ter leveza, quer ter habilidade, porque ele é pesado, pra ele ter chance de ganhar. Aí a menina treina ele, é super legal, ele vai lá... Vai na luta, tá indo super bem, só que o pessoal dá uma passada de perna nele, manda o outro cara agredir ele pesado pra realmente tirar ele de jogo. E ele é tirado do jogo e vai direto pro hospital. Aí o menino ele trava, né, lembra das coisas do irmão dele e tudo mais, fica super chateado. E aí aparece o Shifu Han na cidade pra incentivar o menino, que ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo com ele, que o menino não tá muito bem. E aí ele vai tentar incentivar o menino. E claro, como todo filme do Karate Kid, vai ter um torneio de karatê no final. Shifu Han fica sabendo que vai ter um torneio de karatê, e aí ele fala, precisamos ir no torneio de karatê. E aí o menino fala, eu não sei karatê, e aí ele fala, peraí, vou fazer um negocinho. Aí vai atrás do Daniel Larusso, lá do Karate Kid 1, conversa com o Daniel e fala, Daniel, você poderia ensinar karatê para um aluno meu em uma semana? E o Daniel fala, não, em uma semana não. E aí ele fala, não, mas dá uma olhada no garoto. Aí o Daniel fala, sim, aí ele dá uma olhada no garoto e fala, ok, vou ensinar em uma semana, porque o menino já tinha uma base de Kung Fu, então ele já tinha reflexos rápidos, já tinha uma noção boa de como dar os golpes e tudo mais, e aí vai fazer uma transição.
Essa é a parte que eu mais gostei do filme, que são os dois treinando ele, cada um no seu estilo, aí eles têm, tipo, umas discussões sobre umas coisas. E eu achei muito legal, porque como o Marcelo falou na introdução, eu faço Karatê e Kung Fu. E tem realmente algumas diferenças. Aí eles vão fazendo treinamento e eles estão falando, tipo, base mais aberta. Aí o outro, tipo, não, base mais fechada. Que são as diferenças que tem no estilo da luta. E aí o menino, ele vai se valendo um pouquinho dos dois estilos, vai adequando ali porque ele precisa. É super engraçado, é super divertido a dose de humor que tem aí. Até que ele vai para o torneio. Não vou dar spoiler, vocês imaginem o que acontece, né? Considerando a história dos Karate Kids. Será que o nosso protagonista vai conseguir ganhar o torneio? Fica aí essa dúvida pra vocês. Enfim. E o bom é que os dois, na hora que ele tá lutando lá, né? Só vou dar esse spoiler, que ele tá lutando e ele fala, não, foi eu que ensinei, não, foi eu que ensinei, não, foi eu que ensinei. Eles ficam falando um pro outro, que fica essa briguinha, né? Quase que de ego, mas não é. Um tirando sarro do outro ali, eu acho, sabe? Mas fazendo um parêntese no ego, esse é uma coisa que tá acabando com tudo. Né, a palavrinha de 3 letras aí, o ego inflado de muita gente. E até quero fazer aqui um outro parêntese e deixar um abraço pro seu sensei de Kung Fu, muito amigo meu, Ronaldo Fogueral. Muito gente boa. Esse não tem o ego inflado, esse é muito humilde. E deixo aqui um abraço para ele pela trajetória. E agora, né, disse que vai voltar a competir. Tô só esperando. Eu parei, né? Agora que ele disse que ele tá voltando a competir, então... Mas tá certo. Mas é muito legal ver essa integração das duas coisas justamente por isso. Então tem essa tiração de sarro que é super legal. É bom. Inclusive eu comentei nesses dias que também rola isso entre as lutas. Porque esses dias eu estava no Kung Fu, aí eu tava lá na postura pra praticar, aí falou, excelente postura de Karatê. Aí acontece um pouquinho essas coisas... Mas eu tenho certeza que na cabeça dele fazer o Guto tá fazendo um bom trabalho. Com certeza, com certeza. Mas é muito legal, né, ver as coisas em ação, ver os dois personagens se encontrando, porque os dois são super emblemáticos. Então o Daniel, a história dele em O Karate Kid é uma coisa assim que, nossa, o Karate Kid é um filme muito tocante, né? A proximidade dele com o Sr. Miyagi é um filme que você sai, assim, com uma realização depois de ter assistido, né? De, nossa, enxergar esse vínculo e tal. Mas é isso que a arte marcial prega, né? Aquela reverência ao sensei. Você tá ali, você ser próximo ao sensei, e o sensei próximo ao aluno, né? Hoje em dia tá um pouco mais difícil isso, porque às vezes o sensei pega um pouco pesado. Se eu fizer hoje metade do que o meu sensei fazia comigo, meu primeiro sensei lá atrás, eu vou preso, né? Porque mudaram as coisas e tal. E nem por isso eu virei bandido, porque eu tomei uns pé do ouvido, tomei umas cabadas de vassoura. Mas isso se fizer hoje mudou, então as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas assim, essa integração Karatê e Kung Fu ali foi maravilhosa, né? Eu não vou dar o spoiler do que eles acertaram tudo, o pessoal que assista o filme, é muito bom, e eles vão ver que ali eles acertaram tudo, porque ficou meio assim, pô, do Karatê saiu pro Kung Fu e ficou aquela, eu falei, e agora? E aí saiu a série, que não falou nada com nada disso, né, dessa distorção. Aí agora, nesse último, eles acertaram tudo com uma cena. Uma cena ali no meio, eles acertaram tudo e foi maravilhoso a ideia, assim, a sacada de quem escreveu. Foi muito bom. E foi muito legal que finalmente, né, teve um momento de consideração que o Daniel falou, não, em uma semana não dá pra aprender Karatê, que em nenhum outro filme acontece isso. Às vezes eles falam, não, então vamos lá. Torneio é mês que vem, mas a gente vai lá. A gente vai aprender. Mas nesse aí, eles também justificaram isso eu achei muito legal. Sim, e o menino já tinha uma é diferente eu pegar boa, né? vocês que já têm uma base do Kung Fu e treiná-los, mas já sabem dar um soco, já sabem dar um chute. Pode ser que seja diferente, mas no fundo é igual. É a maneira de executar só, né? Mas o intuito é o mesmo, acertar um adversário, acertar algo, né? Então fica mais fácil para mim. Agora, vocês já viram ali também, pessoa que chega crua. A gente volta tudo, eu pego na mão, ensino, ó, giro, pulso, faço tudo direitinho, pego na mão, ó, tô girando. Então assim, essa é a essência, né? Então, quando você junta, aí fica mais fácil. Não acredito em aprender em uma semana, mas é um filme, né? Então tem que ter essa conotação aí, mas fica mais fácil de aprender, sim.
E no filme eles quase tem essa integração ali entre o karatê e o kung fu, e eles quase fazem a integração com o boxe também. É quase um filme de 3 artes marciais se juntando. Sim, e ali ficou maravilhoso, porque o que ele precisava? Ele já é um cara um pouco mais de idade, eu sinto isso na pele, né? Com 40 anos ainda competindo com um moleque de 20, 25, é difícil, né? O vigor físico fala mais alto. Com 20 anos eu tava voando baixo, comia X tudo na véspera da competição e ia. Hoje, se eu não tiver uma alimentação balanceada, eu não consigo lutar. Né? Então, o que ele precisava daquele garoto? Ele precisava daquele garoto o treino de agilidade dele. Né? A agilidade que ele tinha com o Kung Fu. E aí casou. Ele conseguiu, só que ele ralou. Dá pra ver lá que ele ralou bastante, suou a camisa, né? Ficou ali em umas posições meio estranhas para ganhar um pouco mais de resistência. E, no fim, acaba dando tudo certo. Deu tudo errado, mas dá tudo certo, né? Como é um filme. Então, é isso. Eles fizeram essa mescla com até uma outra arte. Não é uma arte marcial, mas é um esporte de luta, né? O boxe. Muito legal. Achei fantástico. Interessante. As artes marciais, elas são uma atividade muito completa. Né? Eu gosto muito delas. Tem mais uma coisa, desculpa. E tem uma filosofia por trás. Tá? Tem a filosofia de respeito, disciplina, esforço, conter espírito de agressão, então... Faz todo sentido, é completo em todos os aspectos, né? Inclusive no aspecto mental. Sim. Isso é uma coisa que eu ia falar também do filme, porque o filme tem umas colocações muito legais sobre isso. Então tem um momento no filme que é mais relacionado com o Kung Fu, que é antes dele cruzar o caminho com o karatê, que ele tá explicando, o Lee, né, que é o protagonista, ele tá explicando pro cara do boss que o Kung Fu tá em tudo que você faz é Kung Fu. Aí você começa a praticar nas pizzas, o jeito de fazer, agilidade, blá blá blá. Aí fala um pouquinho disso, e tem vários quadros que mostram esse treino dele de Kung Fu pro cara do boxe, que é exatamente isso. Tem um momento que é muito engraçado, que ele fala pro cara ficar na posição do cavalo, e fala, vou voltar em 1 hora. É isso mesmo. É bem assim mesmo a ideia, né? Hoje em dia os professores já não deixam mais para 1 hora na posição do cavalo, mas em síntese é isso. Mas eu coloco vocês lá na posição do cavalo, menos, né? Mas sair com as pernas um pouco doloridas. Por que era a posição do cavalo? Para ele ter resistência. Sim. Né? Criar resistência. É um movimento estático que você vai criar resistência no seu músculo. Começar a tremer, vocês tremem na perninha. Então é por isso. E ele, nessa que ele colocou ele na posição do cavalo, ele criou ali nele o intuito do esforço, que é um dos lemas do karatê também, né? De ele se esforçar para ficar o mais tempo que ele puder, porque no primeiro minuto o cérebro dele vai falar para ele parar, né? Então você tem que toda hora negociar com você, né? Tem um amigo meu de São Paulo que tem um slogan, né? Não negocie com a preguiça. E é você negociando com você o tempo todo. Hoje eu não quero fazer, não, mas eu vou fazer. Né? Muitas vezes eu não quero treinar, tô cansado, mas eu vou treinar. Né? Então, é isso que ele colocou ali. Né? Na hora que ele falou, daqui 1 hora ele volta, talvez ele não tenha conseguido ficar 1 hora, muito difícil. Mas é que fazia com que ele ficasse o mais tempo que ele pudesse. Porque ele tinha pouco tempo também para criar resistência física e tudo mais para a luta que ele ia fazer. E algumas coisas são muito legais, assim, foram muito acertadas. Sim. Aí eu lá fiquei tipo, achei engraçadíssimo, assim. Não, eu dei muita risada também e ver que são coisas que a gente faz, né? Eu ainda trago um pouco dessa parte lá de trás, mas a gente tem que se adaptar, né? Não dá para fazer o que se fazia há 20 anos atrás, porque senão você não vai ter aluno dentro da academia. A molecada hoje não vai. Vocês eu acho que conseguem. Mas os mais novinhos é mais difícil, eles vão... não quero, não pra mim. Infelizmente as gerações vão mudando, né? E nisso mudou também a parte da arte marcial, nesse sentido de deixar ele um pouco mais de castigo, entre aspas, né? Isso é uma coisa que mudou, mas é muito legal como ficou suado tudo, achei muito legal. Achei muito divertido, eu só achei que foi um pouquinho rápido. Tinha coisa demais acontecendo, aí era de uma coisa pro outro, de um pro outro. Dava pra fazer em mais 2. Dava, porque tinha o negócio da pizzaria, tinha o negócio do luto do irmão dele, que era uma coisa que ele e a mãe dele estavam superando. Dava pra fazer em mais 2. Aí teve esse negócio de ensinar o cara do boxe, aí depois teve que ir no karatê, depois tinha um torneio, aí ele tava prestando vestibular, foi bem... E você falou, né, que gostou da parte que ele falou tudo é Kung Fu. Eu lembro quando eu era criança e comecei, tudo era karatê pra mim. Eu fechava a porta do armário com a perna. Eu apagava a luz com o soco. Então,
Tudo era karatê. Eu falava pra ela, fica quietinha, quietinha, quietinha. Ela parava, ficava quieta, eu levantava a perna, encostava a perna lá no lilo dela, assim, na hora. E depois tirava. Então, quem entra na arte marcial e entra de cabeça mesmo, e porque gostou e tá ali, não só lá, eu tô aqui só porque eu preciso me movimentar e saúde, se for por isso, tá bem também. Né? Mas quem entra de cabeça vai viver, né, a arte marcial o tempo todo. O que você vê no primeiro filme lá, que o Daniel LaRusso aprendeu com o seu Miyagi, o seu Miyagi colocou ele para encerar um carro. O que tem? A defesa é aquilo, movimentos circulares. Né? Eu sempre falo para vocês nas aulas, movimentos circulares. Então ele faz um movimento circular com a mão para polir o carro e aquilo ele vai defender para um lado, vai defender para o outro. Pintar, mesma coisa. Não vai defender com o pulso, mas ele vai fazer aquela defesa que eu falo para vocês, o Liuk, né? Vai defender o osso, né? Vindo cima para baixo. Para baixo vai ser o quê? Gandamaraia. Então, tem sentido, né? Por isso que eu gosto muito desse filme, porque faz sentido. Eles dão uma floreada, mas tem sentido. Maravilhoso. Sim, é muito legal. E com quantos anos você começou, cara? Com 6. 6 para 7 já. Comecei em 1991, sou de 84. 6 para 7. Depois do Karate Kid, você falou, é isso. Eu era titico quando eu assisti. Mas eu achei que já tinha começado o Karate quando eu assisti, acho. O que te fez começar? Minha mãe, que ela não sabia mais o que fazer comigo, que ela me dava um rostinho meio problemático. Aí, por isso, né? Um lote clássico de filme também, a criança problemática, você põe nas artes marciais, vai ajudar. E eu falo isso para todos, né? Se tem um filho um pouco mais agitado, né? Não vamos dizer problema, mas um pouco mais agitado, coloque no arte marcial. Vai melhorar muito, né? Como minha mãe sempre fala, eu mudei assim da pinga para água, né? Melhorei muito. E é o que antigamente o dojo era uma extensão da casa. Você colocava o seu filho lá para o sensei ajudar você a educar o seu filho. Por isso que fazia-se algumas coisas ali que hoje meio que caiu por terra, com tantas leis e tal, as coisas. Mas eu lembro que um dia eu fiquei de castigo, ele colocou de joelho, com o nariz encostado na parede. E eu não podia tirar o nariz da parede, mas não é ficar de joelho sentado no pé, é ficar de joelho ereto, né? Você fica parecendo um L, né? E aí eu, teimoso, fui olhar para trás. Só eu tava olhando para trás e tava com um cabo de vassoura na mão, atrás de mim. Ele deu uma acabada de vassoura na minha coxa. Cheguei em casa, olha só o que aconteceu, ele me deu uma acabada de vassoura. Bem feito, né? Então, se fazer uma coisa dessa hoje, capaz de você ser preso, né? O pai talvez não vai entender isso, né? Porque os tempos mudaram. Mas eu não virei bandido por causa disso, né? Tenho boas recordações do meu primeiro sensei, do meu segundo sensei, e hoje tenho o meu atual sensei, que é o sensei Vicente Seno, né? Que treina comigo, eu treino com ele lá na Associação Atlética Botucatuense. Ele me incentiva muito a dar aula, me incentiva muito a dar aula para vocês, quer que eu abra minha academia e tal. Eu falei que enquanto ele estiver nativo, eu não quero. Eu faço aqui na Unesp, que é um projeto de extensão, de qualidade de vida, né? E vocês adoram e a gente continua, né? Mas eu abri um espaço para mim, assim, acredito que agora não. Mas ele tá já há 40 anos dando aula, deve parar daqui a um tempo. E aí talvez eu fique onde ele está, substitua ele, eu abra o meu canto também. Mas enquanto ele estiver na ativa, eu não quero ser concorrente dele, não. Então, e aí voltando, foi por causa disso que minha mãe me colocou no karatê, para ver se melhorava. E segundo ela, melhorou bastante, né? Porque eu não era uma criança problema, eu era um garoto agitado, muito agitado. Tinha energia de sobra, então eu tinha que queimar, e foi um karatê que eu queimei. Você falou que as artes marciais têm uma filosofia por trás, e também agora esse negócio do sensei ser uma pessoa que ajuda a educar também. E então, essas artes marciais, elas têm uma parte meio mental, talvez até espiritual, de aprender autocontrole, de aprender a se tornar mestre de si mesmo dentro da cabeça, mas não só mestre de si mesmo do seu próprio corpo, né? Mas mestre da sua própria mente. Sim, porque você tá ali, é você na aula e você com você mesmo, né? Vendo as suas limitações e superando todas elas, um pouquinho que seja todos os dias, né? Então, uma frase, é 1% diário, e é isso, né? Você vai lá sair melhor do que você estava na última aula, né? Com um pouco mais de controle. Aí tem aquelas pessoas que têm uma agressividade um pouco maior,
Um dos lemas do karatê é conter o espírito de agressão, né? Na hora que você vai, relaxa e tal. Eu confesso que é difícil. Para mim, esse é o lema mais difícil, tá? Criar intuito de esforço, que é você se esforçar o tempo todo. E assim vai, né? São os lemas e tem essa filosofia por trás que vai trazer você para ter esse autoconhecimento. Se você mergulhar de cabeça ali, você vai conhecer o seu corpo, a sua mente, saber as suas limitações e saber o que você deve ou não melhorar. Né? É isso que acontece comigo. Né? Como eu digo, o karatê salvou minha vida várias vezes. Eu não parei o karatê, mas eu dei uma afastada. Né? Eu sempre fiz movimentação em casa, fiz as coisas em casa, mas acabei engordando, minha pressão aumentou, eu estava com colesterol alto. Voltei pro karatê, normalizou tudo. Então, assim, além de tudo, ele cuida do seu corpo, mas vai cuidar da sua mente, porque todo movimento que você faz, você está lutando com alguém. Tem que colocar ali um adversário imaginário na sua frente e vai lutar com alguém. Ah, estamos fazendo eu e você, estou lutando com alguém. Então você tem que segurar a onda para não agredir aquele coleguinha. Vou usar para treinar, mas sabendo que se eu precisar, eu sei o que fazer. É isso, né? Eu acho que então tem toda essa parte assim, mental, física, até mesmo espiritual, tem sim para você colocar corpo, alma e mente na linha. E é engraçado que é bem comum nos filmes do Karate Kid você ter o antagonista, que é um cara ali do Karatê ou do Kung Fu, desse último filme, que é um aluno que não tem nada disso. O cara só é uma pessoa horrível mesmo. Mas existe esses que procuram, existem esses que procuram para aprender a bater. Né? Eles querem só aprender para usar da maneira ruim, para provocar confusão. E não assim, a confusão veio até mim, eu sei o que fazer. Né? Mas tem pessoas que não absorvem esse conter o espírito de agressão, né? Que relata em todos os filmes do Karate Kid. Né? O Johnny Lawrence, né? Lawrence. Tem o Johnny nos primeiros e agora tem esse outro metecato aí que é desse filme que o Connor. Ele é aquela galera que se acha, tem o ego inflado, né? A gente sempre cai nessa parte dessa palavrinha de três letras. Uma coisa interessante é que sempre tem esse antagonista, que é um menino que não absorve as filosofias do karatê, geralmente é um campeão. Que eu acho que é daí que vem o ego, né? Achar que tá indo bem, acho que é essa função. Vou matar agora. Existem as competições. E as competições, eu uso as competições para me testar. Lógico, você tem que superar o seu adversário para você conseguir, mas a briga ali sempre sou eu comigo mesmo. Eu quero estar melhor do que eu estava na última. Né? Então, a competição ela é um braço da arte marcial. É para você ali colocar à prova tudo aquilo que você aprendeu. Por quê? Na academia, você treina com amigos. E o seu amigo não vai sentar a mão na sua orelha, falando português rasgado. Na competição, o cara vai, porque ele quer ganhar. Então ele vai bater, a mão vai pesar um pouquinho mais. Então ali você vai se colocar à prova, mas eu nunca fui lá para, eu quero ser melhor que aquele. Não, eu quero ser melhor que eu mesmo, né? Para conseguir ser campeão, você precisa superar as pessoas, mas você não precisa inflar o seu ego e achar que você é melhor que alguém. As pessoas, eu acho que elas entendem errado que ele fala, eu sou campeão. Não, você está campeão. Ano que vem, se você não for naquela mesma competição, estará outro. Se você for naquela mesma competição e ganhar de novo, você continua estando campeão. Ninguém é para sempre. A não ser que você ganhe todas essas até os 70 anos de idade, né? Até você morrer. Aí você é mesmo. Mas então você está. Isso é a vida. Você está chefe, você está isso, você está aquilo. Ninguém é nada, né? As pessoas, eu acho que elas cometem esse erro de achar que são algo. Não, nós estamos. E aqui, como na vida, nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco a gente vai embora. Né? Acontecem coisas o tempo todo. Eu não sei se daqui a pouco eu saio daqui e não volto nunca mais. A gente não consegue saber. A gente tem que viver agora. Então, eu gosto de competir. Eu gosto bastante. Até em casa me chamam de Mutley. Medalha. Eu gosto de ganhar uma medalha, gosto de ir lá, mas é para eu ser melhor que eu mesmo. Que se eu conseguir me superar, muito provavelmente eu vou superar meu adversário. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor que ele. Né? Eu também sempre digo que na competição,
Nunca é o melhor que ganha. É aquele que erra menos. É aquele que consegue se concentrar mais. É aquele que consegue colocar corpo, alma e mente em conexão e não errar. Por mais preparado que você esteja, se estiver ansioso, vai perder. Eu perdi muito tempo com ansiedade. Muito, muito, muito. Até eu conseguir colocar tudo no trilho e começar a ganhar alguns campeonatos. Mas eu não me acho melhor que ninguém por causa disso. Então esse ego inflado, né, dessas pessoas que procuram a arte marcial para querer ser melhor que alguém, nunca será karateca, nunca será um cara que faz kung fu, nunca será um cara que faz judô. Ele só faz alguma coisa para aprender a bater. Agora, a pessoa que é karateca, judoca, quem faz kung fu é o quê? Kung fuzeiro? Eu não sei. Tem que perguntar pro Ronaldo isso daí, porque eu não sei. Então, assim, porque o karatê é karateca, judô é judoca. Não é Kung Fusão? Kung fusão. Fusão. Então, Deve ser Kung Fu Panda. ei, o Ronaldo tem que assistir isso aqui, cara. Ronaldo, depois você me fala, cara, quem faz Kung Fu é o quê? É uma um... dúvida nossa aqui também, né, Fábio? Então, assim, mas nunca será o cara que leva a sério aqui. O cara vai ser só um que procurou uma luta para fazer para aprender a bater e destilar seu ódio por aí. Agora o cara que tem a filosofia da arte marcial, ele não vai sair destilando ódio por aí. Ele vai, na verdade, evitar a confusão, né? Mas se tiver que entrar também, aí é diferente. Uhum. E no meio do processo clube aí, você ganhou muitas premiações, né? Muitos campeonatos. Consegui algumas coisas legais, sim. Eu ia falar na abertura, mas não consegui decorar todos. Aí se você quiser falar, quais que você já ganhou. Lá atrás, né, quando eu comecei, em 1992, foi a minha primeira dobradinha de ouro, né? Que no karatê tem o kata e o kumite. E aí foi minha primeira dobradinha de ouro. Eu consegui ganhar o ouro no kata e ganhar o ouro no kumite. E depois disso, eu disputei o Campeonato Paulista lá na época também, que chamava de estadual. Ganhei o estadual, ganhei um que era, aí a gente foi federado, aí eu fiquei em terceiro lugar no primeiro campeonato da federação, que são campeonatos mais fortes, né? Tudo que envolve federação é mais forte. Aí a gente foi federado, porque antes tinha uma liga, né? Antes de ser federado tinha uma liga. Aí fui pra federação, fiquei em terceiro lugar. Aí, o que mais? Aí eu dei essa parada que não devia ter dado. Fiquei fora de tudo quanto é competição. Aí depois de mais velho, já achando que nunca mais ia fazer karatê de acordo, mesmo voltei a treinar karatê. Falei, por que não voltar a competir? E aí foi a hora que eu comecei a conseguir meus títulos de novo. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão do Open nacional, campeão do Open internacional. Mas isso eu estive, né? Eu não tô mais, porque eu não fui. Então, assim, já tem outros. Mas tá lá, a medalha tá lá. Eu estive, né, campeão desses torneios e foi muito bom estar lá, né? Me superar, acabar superando os adversários também, errei menos que eles e conseguir esses títulos que vão ficar na memória. Porque eu parei, né? Parei de competir, muita lesão, mas estou cuidando delas, quem sabe eu volte. Enfim, pesquisando seu nome no Google, eu encontrei vários momentos, reportagens falando que você estava entre os finalistas de campeonato, tal, moção de congratulações na Câmara, blá, blá, blá. Muito legal, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar a mesma coisa. E é muito legal você vir aqui compartilhar sua experiência com a gente, contar a história, a sua perspectiva do filme, você tendo vivido um pouco isso. Porque embora eu faça, né, as aulas, eu nunca fui no campeonato, nunca fui na competição, né, ainda não tô no momento que eu estaria pronta para isso. Tá quase. Mas eu acho que deve ser um domínio muito grande, mental, pra competição. Foi o que você falou, né? O perder pra ansiedade. Você Sim. Tá lá e você... Muitas vezes. E eu já vi adversários meus perder, né? Tem um grande amigo meu que a gente é adversário dentro das 4 linhas. E a gente acaba se tornando amigo, porque vai nas mesmas competições, acaba se enfrentando sempre. Né? É a mesma categoria de idade. E agora já no Master já não tem mais nem peso. Né? Na verdade tem uma federação tem a divisão de mais de 75 e menos de 75. Aí quando tá no Master. Mas eu ainda me arrisco no Sênior, que é a categoria da molecada. Aí tem uma divisão maior de peso, até 67, de 67 a 75, 75 a 84, de 84 acima. Quando eu tava um pouquinho mais cheinho, eu tava competindo acima do 84, mas é
ter cavalo, é muito grande, porque acima de 84 quilos, pode lutar com um cara de 100, né? E muito grande. Aí eu baixei o peso, entrei nessa categoria de 75, 84. Foi legal, consegui algumas coisas também, disputei jogos regionais, os jogos regionais não tem, é acima de 18 anos, não tem idade, né? Os últimos jogos que eu disputei não foi muito legal, porque eu tava ganhando a luta, ia pra decisão do bronze, eu tava na repescagem, e acabei de dar uma canelada na cabeça, apaguei e acordei no hospital. Nossa! Assim, o menino não é maldoso, quero eu acreditar que não foi na maldade, porque eu tava ganhando, ia disputar o bronze, e com chances até de ganhar, porque eu tava bem, né? Mas acabou acontecendo essa fatalidade e eu coloquei também dos jogos regionais, eu aposentei. Isso eu nunca mais vou lutar, porque é muita garotada e ali a galera leva mais a sério do que parece os jogos regionais, fazendo uma parênteses com o futebol, seria a Copa Libertadores, né? Um time tá jogando o Brasileiro e a Libertadores. Parece que na Libertadores o espírito dos caras é diferente, né? Nos jogos regionais é mais ou menos isso também. A mão pesa mais, é um negócio meio que mais cavalo. Então eu falei, não quero, tenho família, não vivo disso, né? Como eu disse, a competição é um braço da arte marcial, eu vou treinar karatê até morrer, mas esse tipo de competição para mim não quero mais. E tive, né? Tive esses outros títulos, tive as moções de congratulações na Câmara dos Vereadores aqui de Botucatu. O prêmio Melhores do Ano do Nivaldo Ceará, tenho alguns também. Um deles eu tive a honra de ganhar junto com os meus 2 filhos, que são ótimos enxadristas. Então a gente acabou levantando esse troféu de Melhor do Ano aí, nós 3. Então para mim, o esporte só dá alegria, né? Só dá alegria. Às vezes acontecem uns percalços assim, de parar no hospital e tal, mas é uma luta, né? Costumo dizer, o pessoal do balé, por favor, inclusive você que é bailarina também, que faz 910 coisas, não me leve a mal, mas se não quer tomar porrada, vai dançar balé. Então, tá numa luta, vai tomar porrada. Alguma hora vai escapar a mão, né? Acontecem acidentes. Eu quebrei o nariz, depois de 30 anos, minha mãe ainda falou pra mim, demorou, né? Eu nunca tinha quebrado nada. Ela falou, nossa, demorou, né, filho? Mas você que tem tanta experiência em campeonatos, o quão comum é campeonatos acontecerem no topo de arranha-céu, que nem acontece no filme? No topo de arranha-céu? Eu nunca vi. Mas teve um campeonato mundial que foi feito em Fort Lauderdale. O lustre do lugar acho que custou R$1 milhão. Então assim, tem alguns campeonatos que tem mais glamour e tal, o pessoal consegue fazer, né, com mais incentivo, né, onde o poder público incentiva mais. No nosso país a gente não tem tanto apoio assim do poder público em relação ao esporte, né. Eu sempre fui nos meus campeonatos com dinheiro próprio, da família, de rifa e Pix solidário, que a galera vai lá que gosta, vai lá e ajuda, né, e patrocinadores, né. Inclusive, o meu nutricionista não me abandonou, mesmo eu parando de competir, ele continua tratando da minha alimentação, né? Um beijão aí, Matheus. Espero que você veja. Mais uma vez, Hollywood está mentindo pra nós. Não acontece no topo de prédios. Isso eu achei muito maluco, porque eles falaram, vamos pra final do campeonato, que vai ser no terraço. E eu pensei, engraçado, parece que eu ouvi terraço. Aí corta o terraço e eu falei, então tá bom. Num prédio gigante, né? 68 andares e o pessoal lá em cima. Beleza, mas... Eu já tava esperando um chute daqueles, né? Igual o Daniel Larusso dá no último, né? Que ele chuta a cara do Larusso. Acho que é isso. Que ele tá com uma perna só, ele tá machucado. Eu já tava esperando um daquele no final, jogando o cara pra baixo do prédio. Eu já tava esperando um negócio desse na hora que eu vi. Mas não rolou, galera. Esse spoiler eu posso dar. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Mas isso é uma questão, né? Então as artes marciais têm isso, que você vai levar gol, que você não souber parar. No balé você não leva porrada fisicamente, é só... o chão te bate. E o chão te bate, né? Não, é mais mentalmente mesmo, mental. porque o balé, na verdade, ele te humilha. Assim, no sentido de você conquistar uma execução de um movimento, tipo, uma jornada extremamente longa. Eu falei isso, questão de porrada. Mas assim... Mas é isso que eu ia falar, é melhor tomar porrada física. Qualquer esporte vai ter a sua particularidade. Qualquer coisa... Vai eu lá me atrever a fazer uma aula de balé. Pô, eu vou me quebrar inteiro. Eu vou sair de lá humilhado.
Como você mesmo disse, o balé humilha. Mas se você fosse bailarino também, o balé vai humilhar todo mundo. Não, ele vai. Mas é a mesma coisa, que a gente, é cada um no seu quadrado. Eu só fiz esse parênteses, né? Porque eu acho que é uma coisa mais angelical, assim, que a gente vê aquelas bailarinas dançando e tal. Mas pra chegar naquilo lá, eu acho que elas sofreram muito. E é a mesma coisa no karatê. Você vê aquela execução perfeita de um kata e tal. Pra que o cara chegar naquilo? O que o cara ralou? Isso é uma coisa interessante. Quando você vê a luta, você vê, tipo, nossa, o cara parou o golpe, deu tudo certo. Mas dói a parar o golpe também. Dói, vocês sentem o braço na hora. Isso é uma coisa aí, porque parece que o cara saiu ileso. Tipo, nossa, ele levou o soco e continuou lutando, mas dói. E é a repetição, né? O Kung Fu tem isso, o Karatê tem isso, o Judô, né? Todas as artes marciais têm essa repetição. Os japoneses falam que você quer fazer uma coisa bem feita, faça 1000 vezes. Né? Você não vai fazer 1000 vezes durante um dia. Né? Então você vai repetir. Tá cansado? Repete de novo. Acaba saindo automático. Eu sempre dou um exemplo. Teve um cinegrafista lá, o cara tirou na hora uma foto. Eu fazendo uma defesa que eu nunca imaginei que eu ia usar numa luta. E eu realmente não vi que eu usei ela. Foi automático. Por quê? Anos e anos repetindo a mesma coisa. Automático. Né? Então no balé, anos e anos repetindo aquele mesmo giro. Mas é automático. Mas para chegar no automático, doeu o braço, torceu o pé no balé, doeu o braço para quem tomou porrada no braço. Então é isso, a repetição vai levar à excelência. Não vou dizer perfeição, perfeito é só o cara lá de cima, mas vai levar à excelência. Né? A errar menos, a conseguir fazer um negócio no automático, como eu fiz nessa luta. Eu só vi, porque o cara tava lá. Eu acho que nem no vídeo eu não consigo ver. O cara pegou na hora a minha mão pra cima. Eu falei, nunca que eu usar, nunca imaginei que eu fosse usar essa defesa numa luta, porque era mais rápida. Eu sempre falo pra vocês na aula, né? A gente faz aqui bonitinho, certinho, mas na hora da luta, você vai usar o movimento, do jeito que ele sair. Você precisa tirar o ataque que tá vindo. Né? Mas ali, no Kihon, no Kata, a gente tenta fazer o quê? Bonitinho. Né? Mas na hora da luta, você não vai fazer ele perfeitinho. Você vai fazer, mas sai do jeito que sair. Você precisa não tomar a porrada, só isso. É sobre isso, mas... O meu esporte de escolha é como seus filhos ao xadrez, e o xadrez também te humilha. Humilha. Depois de cada jogo você pensa, pela sabedoria de Atena, como eu sou burro. Mas assim, ó, não se denigra, cara. Não pense isso, porque o seu cérebro ele vai absorver. Fala assim, nossa, eu preciso me esforçar mais. Não coloque... Meu filho fala aí direto, eu sou burro, eu perdi. Fala, não, faça isso por você, cara. Porque o nosso cérebro ele é uma máquina perfeita. Né? E tudo que você pensar, você vai absorver. Então não fala, eu sou burro. Fala, cara, eu preciso estudar mais. E o xadrez, cara, senta a bunda na cadeira e estuda, cara. Não tem outra coisa. Vai doer a bunda, vai ficar... Vai doer o ciático. Vai doer o ciático. Daí isso é uma dúvida que eu tenho. Por que o xadrez é considerado um esporte? Não é Esporte da mente. É uma batalha de mentes. Porque você não tem noção do esgotamento mental de uma partida de xadrez. Existem várias modalidades de xadrez. Tem o xadrez blitz, que é 1 minuto, para cada um pensar ali, jogar rapidinho. O blitz é tipo 5. 1 minuto é bullet. 1 minuto é bullet, 5 é blitz. Aí depois vem o xadrez rápido, né? Que é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Acima de 1 hora é xadrez pensado. 59 minutos. Então não é chamado xadrez clássico. Xadrez clássico pensado. E nesse daí é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas o rápido também tem esse esgotamento. Por quê? São muitas partidas durante... Dá pra fazer um torneio com 6 rodadas em meia tarde. Então, assim, eu levo meu filho, acompanho eles nos torneios e é incrível o jeito que ele tá na primeira partida e a fisionomia dele na última partida. O esgotamento, ele é nítido. Então, eu acho que tudo do nosso corpo ele é treinável. Então, o cérebro também é treinável. Como todas as outras coisas cansam, o cérebro acho que também cansa. Então, é a hora que... Eu acho que é a hora que falar, não, isso é um esporte também, esporte da mente. Então, eu vou turbinar meu cérebro, vou estudar mais, para que eu aguente mais. Só que precisa ter um preparo físico também, porque ficar ali sentado 6 horas, tem que ter preparo físico para ficar sentado. Você, como enxadrista, você deve falar, tem que ficar... Lembra da matéria de cálculo do primeiro ano?
você, sei lá, teve um feriado e você ficou o feriado inteiro estudando integral, e aí você chega lá na P2, você fez uma prova de 4 horas de integral, acabou, você saiu da prova, acabou. Você tá completamente esgotado a sua cabeça. Todo jogo de xadrez é assim. Ah, não, saindo de prova eu saio esgotada ao contrário, porque a prova passa de um alívio tão grande que eu saio, tipo, agora Bom, quando quando eu estudava, eu não tinha esse problema, porque eu não estudava, como meu pai sempre falou, você vai dar umas lidas. Eu dava umas lidas, tirava meus 7, 8 e tal. E vai dar umas lidas. Enfim, eu acho ótimo, assim, sair de prova, nossa, eu acho uma experiência, assim, só dela ter acabado, porque antes eu fico pensando, né, tipo, não, vai ter a prova, vai ter a prova, vai ter a prova, e ela acabou, eu sou outra pessoa. A prova, tal da prova é complicado. O ser humano é complicado, né, de você se colocar à prova, né. É que a gente não fez exame de faixa ainda pra vocês, mas quando vocês são colocados à prova ali, né, tá sendo examinado até por uma outra pessoa, porque não sou eu, se a gente fizer exame de faixa, não sou eu que vou ficar ali, tem uma banca, vou chamar alguns amigos faixa preta pra examinar vocês. Então, assim, você sente esse frio na barriga, né? Então, a hora que acaba, vem aquela... Né? Eu vejo meu filho, ele tá, por mais que esgotado que ele esteja, na hora que acaba, ele vai jogar a bola, né? Mas ele tá, nitidamente dá pra que ele tá esgotado, inicialmente. É incrível. Então, assim, todos os esportes, eles vão te esgotar de alguma maneira quando se for em competição. Se não, se for levar só pra saúde, pra qualidade de vida, né? E aí não é lesivo, né? Você não vai se lesionar tanto. Agora, quando fala a palavra competição, você vai chegar... não é... o alto rendimento é para poucos. Não, cara, você vai chegar no seu alto rendimento. Como eu fiz, eu cheguei no meu alto rendimento. O que eu podia dar, eu dei. Tudo. Até o que não dá. Sabe? De falar, não, eu não consigo, não, mas eu preciso ir. Né? De chegar a lutar com uma costela trincada. Né? E disse que nesse dia dos Jogos Regionais, eu não lembro. Mas falaram que eu levantei e eu queria continuar lutando. E o médico falou que eu ia conseguir, porque a área do meu cérebro que foi afetada pela pancada foi a da memória. Então eu não lembro, mas eu estava totalmente sabendo que eu estava consciente. Tanto é que assim, eu caí e levantei. Que loucura, foi um blackout. Eu estava consciente, mas eu não lembro. Eu conversei, eu estava responsivo. Ele falou, você conseguiria lutar, mas você não ia... De nada. De nada. Tá? Eu só lembro na hora que eu acordei e tal. Falei, nossa, tudo branco. Luz branca. Nossa, eu tô no céu. Eu morri. Aí, não, nossa, bem-vindo. Você tava apagadão aí. Bem-vindo de volta. Aí eu lembro. Então você e o Vab estão com previsão de pegar faixa esse ano, de karatê? A gente tá querendo. É que ali é como é, né, uma coisa mais... assim, mais desenrolado e tal, eu não exijo kimono, não exijo nada, né? Então, assim, a gente até pode fazer um exame sem kimono. Mas o legal do exame é você pegar a sua faixa, com o seu nome, né? Então, até lá, quem sabe, eles pegam um kimoninho, né? Falam, vamos vestir o kimono, aí pega a faixa, tal, o nome, pra ter essa faixa. Mesmo que não vá treinar mais daqui a um tempo, ter lá guardado, de recordação e tudo mais, que é importante. Eu tenho todas as minhas faixas, desde a primeira. Legal. Desde a primeira. Eu tô na segunda faixa preta já, porque a primeira faixa preta já desbotou tudo. Aí tô na segunda. E quantas faixas são, total? São 8. Branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Chegou na preta, não acabou. Começa tudo de novo. Primeiro dan, segundo dan, terceiro até o 10º. O 10º dan provavelmente em memória você vai receber. Temos poucos nonos dans no Brasil. O 10º dan tem um ou outro aí, mas aí há controvérsias. E o 8º dan já tem um pouco mais, 7º tem mais, né? Se eu não der aula em academia, eu vou chegar no máximo até 6º dan. Até 5º ou 6º dan, agora eu não lembro. Aí a partir do 7, acho que é 6º. 6º dan, até 6º você é examinado. A partir do 7º dan é merecimento. E normalmente eles dão esse dan por um tempo, tem uma carência, aí você pega esse dan, se você continua vestindo kimono e dando aula. Então, se eu não der aula, não tiver minha academia, eu vou chegar no máximo até 6º dan, que aí eu sou examinado. A partir daí, acho que eles entenderam que a pessoa já está mais idosa, né? Não dá para ficar ali lutando e um exame de dan do karatê é portas fechadas, não tem ninguém assistindo. São coisas que acontecem ali que eu não posso dar spoiler,
Mas... Nossa, que mistério. Mas, que são coisas de A faixa gente preta. vai ter que conseguir chegar lá. Provavelmente vai, provavelmente consegue, porque hoje abriu muito, mas eu ainda vou continuar com essa parte mística aí que tem, que não vai pai, não vai mãe, não vai amigo, não vai ninguém assistir, são só os examinados e a banca. E ali, o que acontece ali, era pra ficar ali, né? Mas se eu contar, nossa, o nego vai falar um monte aí nos comentários, meu Deus, isso não parecia e tal. Não, mas aí o cara tem. Texto. Que loucura. Meu amigo saiu com o olho roxo do exame dele. Assim, bem roxinho. Direto pro hospital. No primeiro filme não tem nenhuma cena, eu só assisti o primeiro filme uma vez, não assisti nenhum dos outros. Eu só assisti o primeiro filme uma vez há 40 anos atrás. E na cena final, né, tipo, eles não deixam o cara lá entrar no campeonato porque ele não tem faixa? Não tem uma coisa assim? Eu não tô nada dessa parte. Quando o Daniel vai entrar pra competir, eles falam, só pode entrar se tiver uma faixa. Aí o Sr. Miyagi vira, vê uma pessoa passando com umas faixas, aí ele puxa uma faixa e coloca no Daniel pra ele poder Aí eles competir. ele é faixa, sei lá, o que ele fala? Por isso que hoje existem os certificados, né? Então você tem o exame de academia, normalmente vai até a faixa marrom. Dá pra fazer o exame de academia da faixa preta? Dá. Mas não é homologado. É a mesma coisa que vocês fazem a pós-graduação de vocês sem ter a certificação dela. Não vale, né? Você precisa de uma federação para ir lá e homologar isso daí. Não é que não vai valer, moralmente vale. Mas você, eu quero dar aula. Cadê o papel? Igual vocês, para provar que vocês estão doutorandos aí, pós-graduandos e mestrandos, vocês precisam do papel. Para mostrar, eu sou pós-graduado, eu sou mestrado, eu sou doutorado, né? Então, você precisa de um papel. E as faixas, elas servem, na minha opinião, para segurar o kimono. Mas serve para mostrar também o nível que você está, né? Você tende a passar os níveis e aperfeiçoar. Tem alguns que almejam a preta muito rápido e acabam pulando etapas, né? Eu sempre falo para os mais novos, curtam a faixa. Não tenha pressa de fazer exame. Eu fui fazer exame para faixa preta em 2016. Sabe, eu tive convite lá com 17, 18 anos para fazer exame, mas eu não quis. Eu achava que eu era muito imaturo para colocar uma faixa preta na cintura, né? Você precisa ter maturidade para colocar uma faixa preta. E tem uma molecada que quer, eu quero ser faixa preta, mas e aí? Tem uma grande diferença em ter a faixa e ser faixa preta. Eu tenho a faixa preta, mas você é faixa preta. Tem essa diferença. Legal, é isso aí. Enfim, acho que o papo rendeu bastante. Recomendo que todo mundo que queira ver o filme veja o filme. E agora eu vou para as nossas considerações finais. Quer falar sua opinião sobre o filme, Marcelo? Mano... O Marcelo não gosta de filme, então a opinião dele já ele vale. Eu não gosto de ver, Mas você assistiu? Eu vi 2 recaps. Não assisti o filme. Então você não pode falar. Fala você, Gabi. Eu vi um dos recaps foi dela. E foi engraçado que ela tava falando no recap e parecia muito cortado, muito rápido. Eu fiquei, nossa, parece que ela tá cortando coisa. Só que aí eu vi um recap meio que oficial no YouTube. Nossa, o editor vai adorar essa cena. E aí eu lá vendo o negócio e a Débora virou e falei, viu? Falei, é igualzinho que eu tava falando. Falei, porra, é mesmo, ele sai... o filme é assim mesmo. Não, o filme é acelerado, parece que tá em 2x, né? Saiu da China, foi pra Nova York, conheceu o cara da pizza, começou a ensinar pro cara da pizza, aí tinha um ex-namorado, aí veio o ex-namorado. Sempre tem um romance mal resolvido, né? Sempre tem. Mas nesse filme é muito legal, é muito engraçado, mas a minha opinião, a síntese que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que esse filme, ele com certeza não é o Karate Kid 1, também não é o Karate Kid 3, mas com certeza é o Karate Kid 6. E isso diz muito. Isso diz muito. Porque os meus favoritos são o 1 e o 3. Esse não é melhor do que os antigos, mas ele é muito bom, vale a pena assistir. Eu acho que nenhum superou o primeiro, né? Acho que não. O primeiro, e normalmente em sagas, né? Sempre o primeiro é melhor. Eu desconheço, é que eu não sou muito assim de assistir tantos filmes. O Exterminador do Futuro, o segundo é melhor. O segundo é então, eu já não lembro muito. Eu assisti também, com certeza passou em Tela Quente, Super Cine, essas coisas na época lá que a gente era mais moleque. Mas eu não lembro da história, né? Mas via de regra, né? O primeiro sempre é melhor.
dos filmes, via de regra. Existem alguns que o 2 supera. Mas eu acho que o Karate Kid aí... Esse ficou muito bom, mas não supera o primeiro, não. Não supera o primeiro. Mas eu achei ele melhor que o segundo. O segundo eu não gosto tanto. O segundo mais paradão, assim. Parece que eles estavam mexendo linguiça. Eu não sei o que eles estavam fazendo no segundo. Não rola tão bem. O 3 é bacana também. Mas é isso, é muito bom, né? Ele bebe muito dos filmes anteriores, então pra quem conhece os anteriores é um prato cheio, porque você relembra, você revive, você vê, é muito legal. E pra quem não acompanha os anteriores, funciona do mesmo jeito. E aquela cena, que eu não posso falar qual, de Zariá? Nossa, não sei. Porque temos um morto, né? Cara, já morreu. Parece que eles usaram pedaços do filme, eles fizeram tipo rotoscopia pra tirar eles, recortar eles, e eu acho que eles usaram alguma coisa de inteligência artificial sim pra boca. Entendi. Pra bater com um texto novo, mas parecia ser recorte do filme. Inclusive a iluminação deles é até um pouco diferente. Mas assim, ficou maravilhoso. Ficou muito bom, né? Muito bom. Na hora que eu vi, eu assustei. Falei, opa, mas o que aconteceu? Fica esse suspense pra vocês aí. Eu olhei e fiquei pensando, oxe, mas já tinha falado isso? Pensei que tava colocando agora isso aí. Eu fiquei tentando pensar naquela cena em outro filme, mas não apareceu isso. Mas eles fizeram uma cena de cenas, muito legal isso aí. A tecnologia é a nosso favor, né? Mas foi muito legal. Uma coisa interessante, né? A gente comentou, as artes marciais, blá blá blá, no Japão. O karatê ele é japonês e o Kung Fu ele é chinês. E no comecinho do filme eles falam justamente isso, né? Que teve o cara indo do Japão, que foi parar na China, aprendeu algumas coisas, então já tinha meio que uma raiz. Foi aí a ligação de tudo, né? Foi aí a ligação que justifica lá na frente, eles estarem juntando, fazer sentido. Foi a ligação, foi aí que ligaram tudo. Que não entrava na minha cabeça sair de um filme que falava de karatê e fazer um Kung Fu. Aí agora eles encaixaram com uma frase. Frase, e encaixou tudo, ficou muito, muito legal mesmo. Eu aconselho vocês a assistirem, mas não superou o primeiro, não. É isso aí. Vale a pena, mas se você não assistiu o primeiro, vale mais a pena ainda. Se não assistiu, assista pelo menos os 3. Assista o quarto também, que tem a mocinha lá, que é bem legal. Eu vou rever. Eu não lembro muito bem, eu quero fazer essa sessão pipoca em casa. Assista o outro, que é o do Kung Fu, para que vocês tenham material para conseguir puxar isso na cabeça na hora que tá passando ali, porque muita coisa vai passar e não vai entender. Dá para assistir sem assistir todos eles? Dá, mas se assistir, o entendimento eu acho que é melhor. Sim. E muitas pessoas assistem o podcast, né? Tem uma audiência bem variada, a mãe da Derra assiste, como ela sempre fala, mas também Te amo, mãe. Mas também o pessoal do campus também assiste. E você dá aula aqui no campus, né? Talvez, que dia que você dá aula, que hora? Porque talvez tem gente que assiste e queira, que é daqui do campus, mas não sabe que tem. A comunicação às vezes fica meio falha, né? E esse podcast chegando para muitos, com certeza é bom. É toda quinta-feira, das 6 às 7. Da manhã ou da noite? Da noite, das 18 às 19. Toda quinta-feira. Aí a gente tem um grupo do WhatsApp, né? Se caso eu tenha algum problema, um imprevisto, ou qualquer outro imprevisto, não se fala nem bom dia, boa tarde, boa noite lá, só se fala da aula, né? Então a gente tem esse grupo para se comunicar. Às vezes eu tenho algum imprevisto, um aluno tem imprevisto, fala assim, eu não vou hoje. Então é mais para esse tipo de comunicação. E estão todos convidados a treinar lá com a gente. Então no ginásio aqui de Rubião, das 6 às 7. Isso, onde está tendo a construção ali do ladinho, toda quinta-feira das 18 às 19. Atravessando ali em frente à biblioteca. Esse ano até o final eu garanto esse horário. Aí depois talvez eu volte a trabalhar de dia e a gente tem que talvez remanejar alguma coisa. Mas é isso aí, estão convidados. Quem não é de Botucatu que está ouvindo, procura, se ficou interessado, procura uma arte marcial para fazer na sua cidade. Muitas vezes tem coisas que são gratuitas, que a prefeitura financia para a população. Então, se procurar alguma coisa, vai achar. Incentivo todo mundo procure, é muito divertido, é muito legal, é muito recompensador. É bom. Eu não sabia, eu nunca me procurei no Google. Fica aí também o convite para você se pesquisar e ver o que aparece. Eu nunca me procurei no Google. Vai ter digamos que terá uma surpresinha pra você lá. Verdade, né? Parece tudo isso aí. Aparece. E muito mais, como diria um certo professor. Nossa, tomara que eu não encontre nada ruim lá. Não é nada ruim não, mas é Não tem nada de ruim. Não, mas eu recentemente passei num concurso e precisou de uma investigação social, né? E aí tirou várias certidões, assim, eu do Eapoca e o Chuí, eu tô limpinho, não tem nada. Então, assim, lá, eu acho que não vai ter nada ruim lá, nesse sentido. Não é nada ruim. Eu tô limpinho com as minhas certidões. É só algo bem diferente e interessante. E agora vai ter o podcast, né? Agora Quem procurar lá vai achar o podcast também. Vai.
Recomendo que assistam, se inscrevam no canal deles, porque eu conheci eles como alunos. O Marcelo eu tô conhecendo agora também, pessoa sensacional. Então merecem que vocês o sigam, vejam isso aqui, porque todos os programas são dessa maneira irreverentes, como um bate-papo. E eu adorei estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá? Obrigado pela presença, Guto. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Se você gostou, recomenda. Se você não gostou, deixa um feedback, fala pra gente o que pode melhorar. Lembrando que esse projeto é voluntário, então a gente tá fazendo isso porque a gente quer compartilhar, quer trazer experiências, perspectivas pra quem assiste. Então, se tiverem algo a dizer, podem dizer, a gente é um canal aberto. E muito obrigada. E obrigado, Marcelo, pela companhia hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, Derra. E Tchau, tchau. tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.